Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a tríade das ações, das empresas. As três principais características de uma empresa que você precisa saber, tanto para analisar as empresas que você deseja investir, como também para conhecer as empresas que você já investe, as ações que você já tem dentro da sua carteira de investimento. E o assunto desse vídeo, o tema desse vídeo, eu retirei lá do meu curso do Zero Wall Street, meu curso de investimento exterior, que ensina as pessoas desde o absoluto zero a construir uma carteira de investimentos na bolsa de valores norte-americana, a investir em ações, REITs e ETFs e, consequentemente, no futuro, viver de renda em dólar. Então, se você deseja aprender a investir no exterior, investir em ações, REITs e ETFs, eu quero te fazer um convite. No dia 1º de abril, no próximo mês, não é mentira, eu vou abrir vagas para a próxima turma do Zero Wall Street. Então, se você deseja aprender a investir no exterior da melhor forma possível, clica aqui no link da descrição desse vídeo e entre na nossa lista de espera para a próxima turma do Zero Wall Street. E a primeira característica das empresas, das ações que você precisa conhecer para entender as empresas que você está investindo é o crescimento. Como vocês podem ver aí na tela, eu já montei a nossa tríade aqui. E o crescimento das ações das empresas depende basicamente de três fatores. O primeiro é o setor onde essa empresa está atuando. A gente sabe que tem setores que, por natureza, possuem um potencial de crescimento menor do que outros. Por exemplo, o setor de energia elétrica é um setor que tem um potencial de crescimento menor do que um setor, por exemplo, de tecnologia. A gente sabe que o setor de energia elétrica não vai explodir de um ano para o outro de crescimento. Já alguns segmentos do setor de tecnologia, a gente sabe que tem muito potencial de crescimento. A gente vê aí semicondutores, como o caso da Nvidia, com inteligência artificial, aumentando muito de valor, o setor crescendo muito nos últimos anos. Então, por natureza, alguns setores da bolsa, alguns setores que você vai investir têm um potencial de crescimento maior do que outros. Então, o primeiro fator determinante da característica do crescimento da empresa é o setor. O segundo fator que determina essa característica de crescimento é o market share da empresa, a participação de mercado dessa empresa. Utilizei como exemplo aqui o segmento de smartphones, o market share do mercado de smartphones. Como vocês podem ver aqui, a Apple possui um market share de smartphones de 20%, a Samsung de 19% e a Xiaomi 12%. Então, o que é que a gente já entende aqui quando a gente fala de market share e potencial de crescimento da empresa? Uma empresa que tem um market share menor, obviamente tem mais espaço para crescer. Então, significa que ela vai tomar esse market share. Ela vai ter dificuldade porque tem empresas maiores que vai estar concorrendo com ela, mas significa que ela tem mais espaço para crescer. Então, um ponto que também determina o crescimento da empresa é o espaço que ela tem para crescer. Então, a empresa que tem pouco market share significa que ela tem muita coisa para crescer. Ela pode crescer muito, então significa que ela vai crescer, mas ela pode crescer muito, pode tomar muito market share e entregar muito resultado para os acionistas. Então, isso também determina o crescimento da empresa. E por último, o último fator que também determina o crescimento da empresa, o crescimento esperado, a expectativa de crescimento, é o tamanho da empresa. A gente sabe que uma empresa como a Apple, se a gente observar a capitalização do mercado da Apple, atualmente a segunda maior empresa da bolsa, a gente sabe que uma empresa como essa não vai dobrar de tamanho de um ano para o outro. Pode acontecer? Pode, mas é muito menos provável do que uma empresa com a capitalização do mercado menor, que tem muito mais espaço para crescimento. Então, esses são os três fatores que determinam o crescimento da empresa, que é a primeira característica que a gente está conversando aqui nesse vídeo. A primeira característica da tríade das empresas, que é o crescimento. Então, o que vai determinar esse crescimento é o setor, o market share e o tamanho dessa empresa, capitalização de mercado dessa empresa. E a segunda característica da nossa tríade que você precisa identificar nas empresas que você está investindo é a qualidade. E a qualidade é determinada por basicamente dois fatores, que são as vantagens competitivas da empresa. Por exemplo, uma empresa que possui vantagens competitivas de ganho de escala, de poder de negociação com fornecedores, que tem uma marca muito forte, uma empresa que possui vantagens competitivas para você investir, e também a previsibilidade e o histórico de resultados dessa empresa. É basicamente esses dois fatores que determinam a qualidade da empresa, o seu histórico, a previsibilidade de resultados, uma empresa que está sempre aumentando sua receita, aumentando seu lucro líquido, endividamento saudável, empresa que tem um excelente histórico de resultados, como o caso da Apple que eu estou mostrando aí para vocês. A gente observa todo esse histórico de resultados da Apple, sempre uma empresa que vem entregando resultados melhores ano após ano. Então, é uma empresa que a gente vê tem um certo nível de qualidade, e juntamente com as vantagens competitivas e um setor interessante que essa empresa está inserida, ela é caracterizada como uma empresa de qualidade, possui qualidades. Então, essa é a segunda característica e muito importante da nossa tríade de investimentos, da nossa tríade das empresas, das características das empresas. E por último, a última característica, e talvez a mais polêmica de todas, é o preço das empresas, o preço das ações. E o preço, quando a gente fala de preço nas ações, a gente se refere aos múltiplos, quanto que o mercado está negociando aquela empresa. A gente conhece, você provavelmente já ouviu falar no múltiplo mais utilizado para os investidores. A gente vê muitas as pessoas falando que é sobre o PL, é o preço sobre lucro, que mostra quantas vezes a empresa está sendo negociada do seu lucro líquido. Por exemplo, uma empresa que possui um PL de 10 significa que ela está sendo negociada a 10 vezes o seu lucro líquido. Você está pagando 10 vezes o lucro líquido daquela empresa. Então, muitas pessoas gostam de falar sobre o preço da ação, se a ação está cara ou está barata, observando o PL, esse indicador que mostra o preço sobre o lucro. Uma empresa que possui um PL mais elevado, as pessoas gostam de chamar, eu não gosto particularmente, e vou mostrar por quê. As pessoas gostam de chamar de uma empresa
empresa cara, e uma empresa que possui um PL baixo, ali abaixo de 20, abaixo de 15 vezes, acha que é um PL barato, né? A empresa está barata, entre aspas. Mas por que eu não gosto de falar dessa forma, que se a empresa está cara ou se a empresa está barata? Porque o mercado é extremamente eficiente na precificação dos ativos. Então, se a empresa está sendo negociada com múltiplos altos ou baixos, é porque existem motivos para isso. E os motivos são as características que eu acabei de falar, são as outras duas características da tríade. A característica de preço depende diretamente do crescimento da empresa e da qualidade da empresa. Quanto maior for o crescimento esperado dessa empresa, o crescimento dos resultados nos próximos anos e a qualidade dessa empresa, maior vai ser o PL. Eu gosto de fazer uma analogia muito simples, muito fácil de entender, que você não vai comprar uma Ferrari por um preço de um Gol. Você não vai conseguir nunca encontrar no mercado, na rua, em qualquer loja de carro, uma Ferrari sendo negociada, sendo vendida por um preço de um Gol, porque são carros completamente diferentes que entregam uma qualidade muito maior, né? A Ferrari entrega uma qualidade muito superior do que a do Gol, então obviamente o preço dela vai ser muito maior do que a do Gol, né? Um produto mais escasso, que tem características melhores, né? Qualidades superiores, conforto, motor, tudo melhor. Então isso também acontece nos investimentos, né? As empresas de qualidade vão ter, obviamente, um múltiplo maior do que empresas de baixa qualidade. Então quando você for observar essa característica das empresas, o preço das empresas, você não deve dar importância se deve investir ou não, se tá caro ou tá barato. Você deve simplesmente entender essa característica da empresa para saber conhecer a empresa que você está investindo. Então eu particularmente, quando eu vou investir, eu sempre busco investir em empresas de qualidade e pouco me importa o múltiplo dessas empresas, porque aqueles múltiplos, aquele preço reflete apenas essas características. É normal também a gente observar empresas que podem possuir apenas uma característica muito forte. Então, por exemplo, o preço muito barato, né? A empresa está com preço muito barato, entre aspas, está com um PL muito baixo. Então, se essa empresa tem essa característica de preço muito forte, é normal que ela tenha as outras duas características bem apagadas, né? Tem uma baixíssima expectativa de crescimento e baixíssima qualidade. Por isso que o mercado está negociando ela com aquele preço extremamente baixo. O normal que a gente costuma ver é empresas que possuem duas características, por exemplo, crescimento interessante e boa qualidade, mas múltiplos altos, né? Um preço caro, entre aspas, porque é óbvio, né? Se a empresa tem essas duas características muito interessantes, que é qualidade e crescimento alto, não tem como ela ser negociada a um preço baixo. É aquela história, né? Você não vai encontrar uma Ferrari por um preço de um Gol. É aquela analogia que eu acabei de falar. Então, é normal que você encontre empresas que têm essas duas características fortes, né? Pode também ser o preço e a qualidade, mas uma baixa expectativa de crescimento. São empresas com duas características bem demonstradas, mas você também pode encontrar empresas com uma característica apenas, mas muito forte, né? Característica extremamente elevada, um crescimento muito alto, um preço muito baixo ou uma qualidade muito alta. Mas o que você nunca vai encontrar de jeito nenhum é as empresas com essas três características: preço, qualidade e crescimento. Preço baixo, ótima qualidade e alto crescimento. Você nunca vai encontrar isso, porque seria a empresa perfeita, como eu coloquei aí na nossa imagem, esse xizinho na frente, porque isso você nunca vai encontrar. Muitas pessoas buscam essa empresa, né? Ficam querendo investir, acabam investindo em empresas com PL baixo, querendo buscar investimentos baratos, né, entre aspas, achando que vai ter um retorno maior por causa disso. E isso não acontece, porque o PL, como já falei para vocês, não determina o crescimento desse ativo, a valorização desse ativo não determina nada, é apenas uma característica da empresa, e por isso que eu estou mostrando aqui para vocês conhecerem e entenderem as empresas que você está investindo. Então, o PL não determina, né, o preço não determina se esse investimento é bom ou ruim, apenas determina a característica dessa empresa que você precisa conhecer para saber como é que ela funciona e o que esperar dela, né? Uma empresa com preço baixo significa que alguma coisa está acontecendo ali, ou ela tem baixa qualidade, ou ela pode ter uma baixa expectativa de crescimento. Então você tem que analisar todas as características para entender o que é que está acontecendo com aquela empresa. Então a empresa também que você tem na carteira que tem um PL, tem um preço muito alto, você pode observar que ela pode ter uma expectativa de crescimento muito alta ou pode ter uma qualidade muito alta. Então é muito importante você entender essas três características para conhecer as empresas que você está investindo. E mostrando para vocês aqui na prática, para vocês aplicarem o que vocês aprenderam aqui nesse vídeo, essas três características, né? A tríade das empresas, das ações. Você, quando for analisar uma empresa, for estudar uma empresa, por exemplo, eu abri aqui a Microsoft. A gente sabe que a Microsoft é uma empresa com uma qualidade absurda, né? Se você observar o histórico de resultados da empresa, é algo extremamente interessante. É uma empresa que vem aumentando seus resultados ano após ano, tem um crescimento moderado, né? Uma empresa já muito madura, que tem um crescimento moderado, mas
mas tem uma qualidade muito forte. Então, quando a gente vai observar os múltiplos dessa empresa, o preço sobre o lucro, PL, né, que aqui em inglês é PE, né, a gente observa que está com um múltiplo de 37 vezes. Então, olhando assim logo de cara, isoladamente, é uma empresa que está muito cara, né, está sendo negociada com múltiplos muito altos, muito cara, mas só está refletindo as duas características que a gente já entendeu, né, que é o crescimento, no caso da Microsoft, moderado, porque já é uma empresa muito grande, mas a qualidade muito alta. Então, se a qualidade está muito alta, o preço, consequentemente, não vai estar baixo, né? Vai estar alto, porque o mercado é eficiente nessa precificação dos ativos. Então, isso que é a importância de você entender essas características, para você saber no que você está investindo, conhecer o que você está investindo e não observar um múltiplo isoladamente e achar que aquela empresa está cara ou barata e que não vale a pena investir. Não é isso que você deve fazer. Você deve apenas utilizar as características para entender a empresa que você está investindo, a situação atual dessa empresa. A gente observar aqui, por exemplo, a Nvidia, se a gente for observar o PE, né, o PL da Nvidia, tá 69 vezes, extremamente cara a empresa, né? Mas sempre eu gosto de botar as aspas porque tem gente que gosta de dizer que tá caro, tá barato, sem entender como é que esses múltiplos funcionam. Então, no caso da Nvidia, que tá porque, Arthur, a Nvidia tá com PL tão alto, 69 vezes, porque o crescimento esperado dessa empresa é absurdamente alto. A qualidade dela é moderada, o preço tá muito alto, como vocês podem ver, 69 vezes, mas o crescimento esperado tá muito alto. Aquele negócio que eu falei para vocês, a empresa pode ter uma característica muito forte, que no caso da Nvidia aqui é o crescimento. Então, como ela tem uma expectativa de crescimento muito grande, o preço dela também está muito alto, né? O PL está muito alto. E nem por isso é um investimento ruim. Não significa que porque a empresa está com PL de quase 70 vezes, essa empresa não pode crescer mais e entregar mais valor para você. Isso não tem nada a ver como muitas pessoas acabam pensando, né? Muitas pessoas acham que porque o PL está alto, essa empresa não pode mais gerar valor para você. E isso não tem nada a ver. Outro exemplo aqui é o JP Morgan, né? Uma empresa do setor financeiro, um banco, né? Que não tem essa expectativa de crescimento gigantesca, é um crescimento bem moderado, bem tranquilo, tem uma certa qualidade, mas também nada de outro mundo, né? A empresa que não tem lá esse diferencial todo, é um banco muito bom, eu considero o melhor do mercado americano, mas não é nada de outro mundo, e tem expectativa de crescimento moderado para baixo, né? Então, consequentemente, o preço dele vai ser baixo. Vocês podem observar aqui, o PL do JP Morgan é 11 vezes um PL baixo, empresa barata, entre aspas. Então, essa é a importância de você entender essas três características para você conhecer as empresas que você está investindo e o que esperar dessas empresas. Quando você conhece as características, você já bate o olho aqui, por exemplo, no JP Morgan e vê, se ele tem esse PL de 11 vezes, significa que a expectativa de crescimento dele não é muito grande. Pode ser que ele cresça? Pode, tudo pode acontecer no futuro, mas a expectativa não é essa. Então, esse é o principal ensinamento aqui desse vídeo, né? Você entender essas três características para entender também o que esperar das empresas que você está investindo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que isso ajude vocês nos seus investimentos, na hora de selecionar as empresas, as ações para investir, né? Conhecer as empresas que você já investe. Tem muita gente que investe e nem conhece as empresas que tem na carteira. Então, eu acho que isso vai ajudar demais vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo. Mais uma vez, lembrando, se você quiser aprender a investir no exterior da melhor forma possível, entre na lista de espera para o Zero Street. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal também para não perder os próximos conteúdos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.